believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth. Olá, amigos do Spook House, as Casas Assombradas. Aqui é o Rodrigo e trago a vocês o 15º capítulo do nosso podcast, denominado Os Mistérios Sombrios do Vaticano, com o capítulo de E Deus Criou os Alienígenas. Antes de começar, gostaria de pedir para que curtam a página do Spook House, as Casas Assombradas no Facebook, que se inscrevam e curtam o canal do YouTube para que possamos trazer a vocês um conteúdo de qualidade. Assim, sentem-se, acomodem-se e se preparem para muitas descobertas interessantes e bons sustos a todos. Estimulados pela declaração do chefe do Observatório do Vaticano de que não havia conflito entre os princípios da Igreja e a crença em vida extraterrestre, adeptos da teoria de que objetos voadores não identificados, os famosos OVNIs, transportam seres do espaço, alegam que o Vaticano tem conhecimento de sua existência desde 1950. Expoentes dos OVNIs que se comunicam uns com os outros, principalmente pela internet, dizem que o Papa Pio XII decidiu criar um departamento de informação secreto com uma estrutura semelhante aos departamentos de inteligência militar dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Seu objetivo era reunir o máximo de informações possíveis a respeito das atividades de entidades alienígenas e informações adquiridas pela Força Aérea Norte-Americana em suas investigações de relatos de OVNIs. O codinome desse programa seria Secretum Omega. Um site da internet afirmou que restos de esqueletos aparecidos com alienígenas foram escavados no porão de um cofre centenário na Biblioteca do Vaticano. De acordo com esse relato, a descoberta ocorreu porque a biblioteca sofreu uma grande reforma em suas abóbadas subterrâneas, com pisos de terra que não viam pegadas humanas há mais de 500 anos. Outro website apresentou uma foto ampliada, melhorada tecnicamente, tirada por uma turista polonesa na Praça de São Pedro em 24 de junho de 2006, de um suposto OVNI voando perto da cúpula da Basílica de São Pedro. Inúmeros colaboradores de salas de bate-papo sobre OVNIs encontraram na Bíblia evidências da existência de vida fora da Terra. Segundo sua interpretação, o profeta Ezequiel viu uma roda bem no alto, no meio do céu, a grande roda movida pela fé e a pequena roda movida pela graça de Deus. Uma roda dentro da roda, distante no meio do céu. Essas rodas estavam girando, uma roda dentro da outra. Também cita o Jacó no livro de Gênesis, que viu uma escada posta sobre a terra que chegava até o céu e os anjos do Senhor subindo e descendo por ela. Ufologistas citaram a cobertura noticiosa do velório de João Paulo II, que teria mostrado um objeto voador não identificado sobre a Basílica de São Pedro. Caso fosse provado que o Vaticano tem arquivo secreto sobre OVNIs e seres do espaço, não seria novidade nenhuma. No século XV, o cardeal Nicolau de Cusa, 1401-1464, filósofo e cientista, afirmou: "Não estamos autorizados a excluir o fato de que existem seres em outras estrelas, mesmo que sejam completamente diferentes de nós." Enquanto os astrônomos do Vaticano examinam os céus na esperança de aprender os segredos do universo, arqueólogos têm feito explorações sobre o Vaticano para saber mais a respeito das origens da Igreja. As escavações começaram em junho de 1939. Descobriu-se que em 2 níveis abaixo da Basílica de São Pedro há um cemitério romano escavado repleto de mausoléus, afrescos, inscrições e decorações de estuque. Foi aí que, em 1940, especialistas encontraram os ossos de um homem alto, cujo túmulo fora venerado nos primeiros tempos. Muitos pensaram ser os ossos de São Pedro, que se acreditava ter sido martirizado no circo de Nero, que ficava nas proximidades. Mas a revista Time revelou que os escavadores encontraram foi um túmulo saqueado, tão pilhado, provavelmente pelos sarracenos em 846, que a maior parte era apenas um buraco sem traços característicos. Não havia vestígios do caixão de bronze em que, segundo a tradição Constantino, teria colocado as relíquias de São Pedro. Tudo que restou enterrado no fundo do buraco do túmulo foram alguns ossos. O Vaticano disse apenas que são ossos humanos, que não há um crânio no meio deles e que pertenceram a uma pessoa de constituição forte e idade avançada, mas de sexo indeterminado. Em junho de 1968, o Papa Paulo VI anunciou que os ossos desenterrados durante as escavações sobre a Basílica de São Pedro eram, em sua opinião, de Pedro o Apóstolo. As relíquias de São Pedro, ele declarou, foram identificadas de maneira que consideramos convincente. Sua conclusão se baseava em investigações muito pacientes e exatas, de pessoas valorosas e competentes. Os arqueólogos do Vaticano também acreditavam ter identificado o túmulo de São Paulo, na Basílica Romana que levava o seu nome. O sarcófago foi descoberto durante
escavações realizadas em 2002 e 2003 em torno da Basílica, no sul de Roma. O túmulo que descobrimos, disse o arqueólogo Giorgio Filippi, é aquele que os papas e o imperador Teodósio, entre 379 e 395, salvaram e apresentaram a todo mundo como sendo o túmulo de apóstolo. A descoberta foi feita por uma equipe formada exclusivamente por especialistas do Museu do Vaticano. Eles realizaram uma escavação para atender a uma solicitação do administrador da Basílica de São Paulo, o arcebispo Francesco Gioia. Durante o ano do jubileu de 2000, o arcebispo percebeu que milhares de peregrinos perguntavam sobre a localização do túmulo de São Paulo. A escavação foi guiada pelos planos feitos do século XIX para a Basílica, que foi reconstituída após o incêndio de 1823. Uma pesquisa inicial permitiu que os arqueólogos reconstruíssem a forma da Basílica original, erguida no início do século IV. Uma segunda escavação sob o altar principal da Basílica levou a equipe do Vaticano até os sarcófagos localizados no que teria sido o nível no chão do edifício original do século XIV. A Agência Católica de Notícias informou que foi contratada sob o altar uma placa de mármore datada do século IV com a seguinte inscrição: Apóstolo Paulo, mártir. Como arqueólogo, Filippi disse que não tinha nenhuma curiosidade especial em saber se os restos de São Paulo ainda estavam dentro do sarcófago. Ele disse que o túmulo não deveria ser aberto apenas para satisfazer a curiosidade, mas não tinha dúvida de que São Paulo fora enterrado no local, porque essa basílica foi objeto de peregrinação dos imperadores. Pessoas de todo o mundo vieram para venerá-lo, tendo fé de que ele estava presente nessa basílica. Em 2007, o Papa Bento XVI aprovou os planos de investigadores para examinar o interior do antigo caixão de pedra. Eles tiveram permissão para remover uma tampa com a qual o caixão havia sido selado para que uma sonda endoscópica pudesse ser inserida e o conteúdo visto. Em 2003, quando estavam sendo realizadas escavações dentro da cidade do Vaticano para a construção de uma garagem subterrânea para reduzir os problemas de um estacionamento do Vaticano, foi descoberto um cemitério de 2000 anos. A necrópole, que situa o nascimento da cristandade na Roma pagã, continha mais de 40 mausoléus ricamente decorados e 200 túmulos individuais. Lápides, incluindo uma que pertencia a um escravo de Nero, urnas e afrescos ricamente decorados e pisos de mosaicos foram descobertos no local. A importância histórica da descoberta ficou atrás apenas da descoberta da necrópole sob a Basílica de São Pedro. O Guardian de Londres informou que Gian Domenico Spinola, coordenador do projeto, afirmara que a necrópole estava em excelentes condições, pois havia sido protegida por um desmoronamento no final do século II. A maioria dos túmulos datava do período em que ia da era de Augusto, 23 anos antes de Cristo, a 14 anos depois de Cristo, a de Constantino, 306 e 337. O monumento ao Papa Leão XI, um Médici em mármore branco de autoria de Alessandro Argardi, de 1645 a 1646, demorou muito mais tempo para ser criado do que o reinado do Leão XI. Aos 70 anos de idade e bastante frágil quando eleito, ele foi o Papa de número 232 e morreu 26 dias depois. O papado dele durou de 1 a 27 de abril de 1605. Nascido em Florença, foi o último papa da família Médici. Sua mãe, Francesca Salviati, era filha de Giacomo Salviati e de Lucrezia de Médici, irmã de Leão X. E seu pai, Ottaviano, era um herdeiro mais distante dos Médicis. O rei Henrique IV da França, que aprendera a gostar de Leão XI quando ele era legado papal em sua corte, teria financiado sua eleição. Quando Leão adoeceu após a coroação, foi assediado por muitos membros da cúria para nomear cardeal um dos seus sobrinhos, mas ele tinha tamanha aversão pelo nepotismo que se recusou. Quando seu confessor insistiu nessa questão, ele o dispensou e solicitou outro. Devido à brevidade de seu papado, os italianos lhe deram a alcunha de Papa Lampo, ou Papa Relâmpago. Algardi também celebrou o Papa Leão I, que salvou Roma de Átila quando o conquistador mongol, rei dos hunos, estava preparado e esperando para cruzar o rio Pó com suas hordas e atacar a cidade. Leão, vestindo a túnica papal, entrou no campo de Átila, postou-se diante dele e ameaçou-o com o poder de São Pedro se ele não recuasse e deixasse a Itália. Quando Átila concordou em recuar, seus criados teriam lhe perguntado por que havia capitulado tão facilmente diante do bispo de Roma. Átila respondeu que, enquanto o Papa estava falando, havia surgido no céu, acima de sua cabeça, uma imagem de São Pedro com a espada desembainhada. O túmulo papal não encontrado no Vaticano é do Papa Alexandre VI. A historiadora Elizabeth Lev escreveu que, de modo geral, a história do papado, o Papa Alexandre VI não está entre os 10, 20 ou 30 primeiros. Ela escreveu: Alexandre tornou-se para o papado o que Nero é para o Império Romano. O Papa que os críticos adoram odiar.
Nascido Rodrigo Borgia em 1431, perto de Valência, Espanha, ele chegou ao posto de cardeal com a ajuda de seu tio, o Papa Calixto III. E depois, como favorito de Isabel e Fernando da Espanha, foi eleito Papa em 1492, quando Colombo estava descobrindo a América a serviço dos mesmos soberanos. Os contemporâneos viram essa eleição com muito receio, observou Lev, porque todos os contratos e títulos relacionados com a vasta empresa do Novo Mundo estariam em mãos espanholas. Alexandre não se esforçou para conquistar a opinião pública, exasperando muitos outros por levar uma vida abertamente silenciosa e favorecendo seus filhos, especialmente César Borgia, que foi acusado de muitos assassinatos durante o pontificado de Alexandre e contou com a proteção, se não com a cumplicidade de seu pai. Alexandre VI teve 7 filhos, incluindo Lucrécia e César Borgia, de pelo menos 2 amantes. A impopularidade de Alexandre VI era tanta que, ao morrer em 1503, talvez envenenado, talvez por causa de uma praga, com a idade de 72 anos, os sacerdotes da Basílica de São Pedro, a princípio, se recusaram a aceitar seu corpo para o funeral. Ele morreu em 18 de agosto de 1503, no 12º ano de seu pontificado. Foi enterrado no dia 19 de agosto na igreja de Santa Maria delle Febre, Roma, e seu corpo foi transferido em 1610 para a igreja de Santa Maria di Monserrato, em Roma. Mais de 4 séculos após a conclusão da cúpula da Basílica de São Pedro, o Vaticano anunciou a descoberta de um esboço feito para a cúpula de Michelangelo, talvez seu último desenho antes de morrer, e estava desaparecido havia muito tempo. Desenhado em giz vermelho para os cortadores de pedra que estavam trabalhando na Basílica, foi feito na primavera de 1563, menos de um ano antes de sua morte, quando completaria 89 anos. O esboço foi encontrado na Fábrica di San Pietro, onde estão os escritórios da Basílica. O jornal La Osservatore Romano disse que a maioria dos desenhos feitos por Michelangelo para os cortadores de pedra foi destruída ou perdida no local de trabalho dos cortadores. Mas esse sobrevivera porque um supervisor usou a parte de trás do desenho para anotar os problemas ligados ao transporte de pedras pelas cercanias de Roma. Michelangelo terminou a cúpula e 4 colunas da base antes de morrer em fevereiro de 1564. 3 semanas antes, com quase 89 anos, ele subiu até a cúpula para inspecionar o trabalho. A construção da Basílica, cuja cúpula define o horizonte de Roma, ocupou a existência de alguns dos mais celebrados artistas e arquitetos da Renascença. Segundo historiadores do Vaticano, o primeiro arquiteto da Basílica, Donato Bramante, morreu 8 anos após a colocação da pedra fundamental. Surgiram-se outros arquitetos, incluindo Rafael, até que o Papa Paulo III contratou Michelangelo em 1546, 32 anos depois de Michelangelo ter dado a última pincelada nos afrescos do teto da Capela Sistina. Também em 2007, a Associated Press informou que um recibo de 450 anos encontrado nos mesmos arquivos provava que Michelangelo manteve um quarto particular na Basílica de São Pedro enquanto trabalhava como arquiteto-chefe do Papa. Examinando os arquivos para uma exposição comemorativa do 50º aniversário da Basílica, pesquisadores da Fábrica de São Pedro encontraram o registro de uma chave de uma arca localizada no quarto de São Pedro, onde se hospedava o mestre Michelangelo. Agora sabemos que Michelangelo realmente tinha um espaço particular na Basílica, disse Maria Cristina Carlo Stella, que dirige a fábrica, em uma entrevista para a Associated Press. O próximo passo é identificá-lo. O registro feito à tinta em um volume que relaciona os gastos da fábrica entre 1556 e 1558 se referia ao pagamento de 10 escudos para o ferreiro que forjou a chave, sem dar detalhes sobre a arca ou sua localização no quarto. Os responsáveis pela descoberta observaram que uma sala com afrescos e uma lareira acolhedora, parte de uma área na ala esquerda da Basílica onde ficavam os arquivos, era chamada de La Stanza di Michelangelo, ou a Sala de Michelangelo. O andar de cima, que dá para o altar principal, está ligado ao piso térreo por uma pequena escada de mármore em espiral, sugerindo que a sala permitia certa privacidade ao artista e uma rota de fuga dos colegas artesãos invejosos. Mas pesquisas mostraram que a sala fazia parte de uma reforma feita após a morte de Michelangelo e que o espaço não existia nos períodos que o artista passou no Vaticano. A teoria é muito romântica e tem um tom de conspiração, mas é totalmente infundada, disse Federico Bellini, historiador da arte que trabalhou no departamento de arquivos. Originalmente, a fábrica, cujos documentos remontam em 1506, ficava na ala direita da Basílica, já construída na época de Michelangelo. Sabia-se que os artesãos tinham alojamentos ali, e o que levou especialistas a dirigirem suas pesquisas pelo estúdio de Michelangelo nesta área. O artigo da Associated Press observou um detalhe que a anotação da despesa não revela, é que Michelangelo solicitou uma chave muito cara. Segundo Simona Turiziani, arquivista da fábrica, 10 escudos nos anos de 1550 representavam mais do que um salário mensal de muitos artesãos que trabalhavam na Basílica. Bom, meus amigos do canal, espero que tenham gostado desse incrível capítulo e espero vê-los no próximo podcast, o qual falarei sobre o Vaticano e o fim do mundo. Grande abraço a todos e bons sustos.
believe in one God, the